Espírito. Bom, boa tarde a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que estão me vendo aí lá pelo YouTube. Já começamos essa reunião pelo Zoom, né? E eu iniciei a gravação agora aqui para estar subindo para vocês verem pelo YouTube, certo? Então, vou repetir aqui agora. O apóstolo Marcelo Casagrande está numa agenda lá no Espírito Santo, né? Na cidade de Guarapari. Ele está cumprindo uma agenda ministerial dele, né? Ministrando um curso, né? De curas, lá no Ministério Renovação em Cristo, né? Na Igreja Assembleia de Deus. Vai ser ontem, hoje, né? Inclusive agora ele está, nesse exato momento, está pregando no curso, e amanhã às 2 horas da tarde. Quem quiser participar, né? É só ir lá na Avenida Santa Cruz, 5N, no bairro Jabaraí, né? Em Guarapari, no Espírito Santo, né? E mais uma vez eu quero estar reforçando, como eu já venho pedindo outros cultos para vocês. Se você tem alguma habilidade, quer participar do ministério, ou, Felipe, Pastor Felipe, eu não sei que habilidade que eu tenho, vem falar comigo, que às vezes Deus pode estar querendo te usar, né, em alguma ação aí para cumprir com alguma ato ministerial aí, e você está contribuindo com o ministério do apóstolo, tá bom? Então, se você estiver disponível, entre em contato comigo para a gente estar conseguindo discutir e conversando sobre a forma de você poder me ajudar. Porque, assim, eu estou ajudando em muitas coisas. Hoje tive uma reunião com o pastor, já, o pastor João, que ele já pegou aqui, sobre as formas dele estar podendo me ajudar a gente, né? Ajudar o apóstolo nesse ministério, me ajudar dividindo esse fardo aí que eu tenho carregado. Mas tudo para honra, para a glória do Senhor Jesus. Deus é quem dá o continuidade em todas as coisas. Então, louvado seja o nome do Senhor e tudo vai acontecer conforme a vontade dele. Tá bom? É, Vamos para o nosso momento agora de louvor. Vou trazer para vocês aí mais uma canção que é da composição do apóstolo, né? Composição e o canto é tudo do apóstolo. Yes. Né? De novo. Né? Vai dar certo. Aqui. Louvar o Senhor com a canção do apóstolo. Os céus se abrem. Quando a presença vem, indo a manifestação da glória, o ambiente se enche de trono, um fogo aquece o coração, derrama uma paz de amor, e todo o adorador, canto aqui no meu povo, assim, ó Deus, que tudo povo. O povo nasce, agora vem os milagres acontecer. O céu se abre, o povo nasce, agora vem os milagres acontecer. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos se levantam, se acende a presença,
se a fome ao alimento do céu. O céu se abre, o povo agora vem, milagres acontecem. O céu se abre, o fogo nasce. Agora vem, milagres acontecem. Derramo lágrimas de amor, me torno um adorador. Canto a ti o meu louvor, a ti, ó Deus, que tudo formou. Agora eu milagres acontecem. Os céus se abrem, o fogo desce. Agora vem que os milagres acontecem. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, paralíticos se levantam. Se aquele a presença, se a fome ao alimento no céu. O céu se abre, o pão no lugar se agora os milagres acontecem. O céu se abre, o sol no lugar se agora os milagres acontecem. Glória a Deus, meus irmãos. Opa, opa. Ah, então, louvado seja o nome do Senhor, né? A gente vê no ministério do apóstolo, exatamente, né? Deus manifestando a glória dele através disso que foi falado na música, né? Cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos se levantando. Se você está em um dos grupos do apóstolo, né? Que o apóstolo compartilha, você viu a semana, né? O milagre que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Num dos cultos, e uma moça cadeirante andou, né? Então, é isso aí, a gente vai vendo a glória do Senhor. Então, agora eu quero chamar para o momento da palavra, né? Novamente aí o pastor Paulo vai estar compartilhando conosco, né? O tema de hoje é o dom da profecia, o ministério do profeta e a palavra profética, né? Eu quero primeiramente estar orando antes de estar convocando, né, o apóstolo, o pastor Paulo para ministrar a palavra, né? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, Pai, humildemente, vem com a tua presença, com o Espírito Santo aqui, tomando conta desse culto, Deus, em nome de Jesus, que seja o Senhor falando, não o pastor Paulo, Deus, que seja o Senhor, Pai, utilizando da tua palavra, manifestando o teu poder, Pai, aqui nesse culto, Pai, trazendo memória e conhecimento para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai. Com grande glória e poder, vem se manifestar aqui nesse culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, deixa eu liberar aqui o pastor. Tá, aqui já está com a mão livre. Aqui, aqui, beleza. Pastor, tem que ligar o vídeo aí, né? Tá ligado aqui.
Tá ligado o vídeo do senhor? Tá. Não sei o que aconteceu aqui, deixa eu ver. Aí, aqui tá cortando. Olha, eu iniciar a câmera do vídeo. Deixa eu ver. É, eu tenho que o OBS escuta, só que eu nunca tive esse problema, não. Você tá usando o OBS Studio? Como assim eu não estou gravando? Não? Eu não. O que será que aconteceu? Eu tenho a câmera HD. Bom, só consegue me ouvir? Aqui tá dando, tá um pouquinho de eco só. É estranho, né? Uhum. Eu sempre estava usando aqui a câmera não deixa eu ver. É, Só quer tentar sair e entrar de novo na reunião? é. Vou tentar fazer isso. Vamos guardar um pouquinho só. O pastor Paulo tá conseguindo verificar se ele consegue ajustar, né? Pessoal, ao vivo é assim mesmo, né? Tá, as coisas que acontecem às vezes, né? Não são de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade, mas acaba acontecendo, né? E é tudo assim, e tudo vai ser para a honra para agora do Senhor Jesus. A gente vai ver a transformação, a evolução desse ministério aí, que vai acontecer em nome do Senhor Jesus, e a gente vai estar entrando sem problema nenhum, né? Porque nós somos seres humanos e nós falhamos, né? O único que não falha é o Senhor Jesus, né? De Deus, né? Espírito Santo. Ele não falha. Agora nós temos as nossas falhas. Infelizmente, é, volta e meia, a gente acaba cometendo algum erro. Então, como eu falei já, nós estamos iniciando as atitudes, né, os trabalhos do ministério. Então, se você aí tem alguma habilidade, algum dom, algum talento, entre em contato comigo, né? Eu estou como administrador de praticamente todos os grupos que o apóstolo Paulo está, o apóstolo Marcelo está à frente, né? Então, tá, quer ajudar? Entre em contato comigo, manda um oi lá, fala que você deseja ajudar, conta os seus dons, os seus talentos, e vai tudo certo. Aleluia. Aí, agora tá vindo. Deixa eu fixar aqui. Aí, Pronto. A pô, todos a paz do Senhor Jesus. Está dando para ouvir bem? Ótimo. Queridos, a toda a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um prazer estar convosco aqui. É o pastor Paulo Reis falando. E o que eu quero mencionar é que a palavra que eu quero ministrar hoje não é um estudo, não é um estudo bíblico, não é um seminário. Se fosse um seminário, seria de dias, e não de apenas 40 ou 50 minutos. O próprio dom de profecia é tema de um seminário. O dom ministerial de profeta é outro também tema para seminário. E a palavra profética é outra coisa. A Bíblia Sagrada por si só é uma profecia. Ela tem uma palavra profética. E se nós compreendemos o caráter daquilo que é o profético, você vai perceber que o profético ele permeia muito mais a igreja do que se imagina. Chega a ser uma falta de visão espiritual algumas pessoas mencionarem que o profético acabou. Quando o profético acaba, Deus se calaria. Deus não se manifestaria mais. Mas enquanto Deus fala, Deus se manifesta, Deus se revela, quer dizer que ainda existe o profético. Tá bom, querido? Então, dentro dessa graça do Senhor, eu quero dizer que a palavra é uma palavra prática, não é um estudo, mas vamos mencionar um pouco como que Deus se move através do profético, como que ele usa os seus instrumentos.
E eu quero deixar aqui 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Então diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas é um só, mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada crente, a cada um como quer. Tá? 1 Coríntios 12, tem alguns versículos aqui. Então, eu gosto de destacar assim o seguinte: estamos falando de dons espirituais, dons, dádivas, presentes, no sentido de algo que é dado voluntariamente, com amor, com carinho. No grego, vai usar a expressão charis, charismas, que são como se fossem virtudes, caracteristicamente porque não é uma coisa natural, não é uma coisa humana, não é uma coisa de treinamento técnico. Existem pessoas que têm a habilidade da fala, que têm a oralidade, que têm a eloquência, que têm a habilidade da palavra. Como fala assim, não tem o dom da palavra, ele fala tão bem eloquência, isso é apenas eloquência. A capacidade de pensar de forma versátil, de forma íngreme, direta, de várias formas, com inferências, e conseguir convencer a habilidade da retórica. Mas o verdadeiro dom da palavra, quando é dado para uma pessoa, ela fala e até aquela pessoa que não quer ouvir, de alguma forma, aquela palavra toca o coração. Outra coisa também, quando Deus ele vai dar de uma sobrenatural, um entendimento a alguém. A inteligência é uma característica humana, não é? Não gosto de falar, mas a gente pedagogo, eu tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. É inerente ao ser humano pensar, raciocinar, entender, analisar, criar associações, diversificar, mas uma sabedoria que é dada sobrenaturalmente, ela está acima de uma capacitação humana. Ela é diferente de algo que a pessoa lê e escreve, e anota, e pergunta, e observa. Pode observar que Daniel, a sabedoria que diz Daniel, estava acima de uma sabedoria humana. Você pode conhecer muitas pessoas inteligentes, melhor da turma, melhor da escola, mas o que a Bíblia diz é que aqueles jovens hebreus foi achado 10 vezes mais entendimento que qualquer um daqueles que estavam ali. Preste atenção, na corte da Babilônia já estavam os melhores. Quando Nabucodonosor mandou escolher os melhores, jovens que não tinham defeito algum, de boa procedência e que tivessem inteligência para aprender a língua, os costumes e servir no Palácio Real. Ou seja, ali já estavam os melhores. Ali já era um grupo de elite. Por mais que você conheça alguém inteligente, dificilmente eu acho que você não vai encontrar ninguém que seja 10 vezes mais inteligente que qualquer pessoa dentre os melhores. Porque aquela inteligência ali não foi dada por um, foi dada por Deus. Foi Deus que deu aquela inteligência. Algo extremamente sobrenatural. Então vamos perceber que o agir de Deus, o dom de Deus, a ação sobrenatural, a unção, ela tem essa característica. Os dons espirituais seguem essa linha. Então, qualquer coisa que seja, os dons estão acima, os dons permanecem, os dons eles avançam, porque não vem do homem, não vem de carne, não vem de sangue, mas vem de Deus. Deus é superior, Deus está acima, Deus é maior. Então, estudando um pouquinho sobre essa questão de dons, vejam só, há diversidade de dons. Sim, sim. Os dons eles são variados e até a manifestação dos dons são de forma variada. Por exemplo, a palavra de conhecimento, eu fui até ministrado a respeito disso. A palavra de conhecimento, que é dado como revelação, nada mais é do que o compartilhamento daquilo que Deus sabe
para a nossa mente, compartilhamento da mente de Deus com a nossa mente, é uma comunicação. É uma coisa tão extraordinária que, se já aconteceu comigo, aconteceu com vocês também. Você vai falar com uma pessoa, você aperta a mão da pessoa, Deus, em fração de segundos, te revela tanta coisa que você, quando vai falar com a pessoa, você leva minutos falando com a pessoa. Mas como que pode Deus te revelar, em fração de segundos, coisas que levam minutos para você poder falar? Que download foi esse? Não é com a linguagem da geração Z. Que download foi esse? Não, na verdade, é compartilhamento daquilo que está na mente de Deus com a tua mente. O homem tem a limitação da linguagem. Aquilo que ele processa no seu cérebro, no seu HD, ele tem que comunicar através de uma linguagem. Isso leva tempo. Mas com Deus, como é algo processo espiritual, ele simplesmente comunica um pouquinho daquilo que ele sabe com a nossa mente. Então você sabe de forma instantânea aquilo que Deus está sabendo a respeito daquilo. Você leva tempo falando e explicando. Assim são as coisas de Deus. Eu falei palavra de conhecimento. Tem muitas formas de Deus manifestar a palavra de conhecimento. Através dessa revelação direta, vem à sua mente, através de sonhos, através de visões, através de sinais que Deus te dá. Não é isso? Por exemplo, muitas vezes você está orando na igreja e você sente algo no teu corpo e você sabe que aquilo não é teu. E Deus te comunica que é algo que alguém está sentindo, seja fisicamente ou seja na alma. Isso é uma forma de Deus comunicar também. Palavra de conhecimento é uma forma de revelação. E Deus tem muitas maneiras de curar, de revelar, de manifestar a graça dele. Há diversidade de operações, ou operacionalizar as coisas. Nem Jesus curava de uma forma só. Jesus curava através da palavra. Lucas capítulo 7, né? Deu uma palavra e o servo do centurião foi curado à distância. Marcos 7 também. A filha daquela mulher, Ciro Felícia, foi curada à distância pela palavra de autoridade. Alguns, ele simplesmente impôs as mãos. Alguns, ele cuspiu no chão e fez lodo. E mandou que a pessoa lavasse ali, untou com lodo e lavasse ali em milagre criativo. Ao que tudo indica, aquele homem não tinha nem olhos. Nasceu sem o globo ocular. Então você vai perceber que Jesus curava de diversas maneiras. Falava de diversas maneiras. É a variedade de operações e de manifestações de Deus também. Deus se manifesta de diversas maneiras. Deus é rico. Deus ele é muito mais do que plural. Deus ele por si só ele ama a variedade, porque ele é assim. Deus não é pobre em nada que ele faz. Por isso que Deus nos usa de diversas maneiras. Pode ter certeza que Deus te usa até quando você não sabe que você está sendo usado. Uma palavra que você solta, um hino que você canta, um sorriso que você dá, um abraço que você dá despretensiosamente, você está sendo usado por Deus. Então, pano de fundo. E vai dizer aqui uma coisa interessante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ora, qualquer coisa que vem do Espírito Santo é útil. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Útil, essa palavra útil vem da palavra, ela dá razão à utilidade. Aquilo que vai ser utilizado para alguma coisa. Utilização. Então, os dons proféticos naturalmente acompanham a igreja para aquilo que a igreja vai fazer na terra. Os dons proféticos acompanham uma pessoa, determinado ministro, para o papel, função que ele tem na terra. Presta atenção que quando Deus chama alguém e unge como mestre ou como doutor, ele vai precisar, ele vai ter necessidade de ter um dom, por exemplo, de revelação. Saber o que está acontecendo em tempo real, revela o que acontece ali, o que acontece em outro lugar. Ele vai ter necessidade de ter dom de variedade de línguas. Ele vai ter necessidade de ter dom de operação de milagres. Se ele for chamado essencialmente para ser um mestre, Deus dará a ele dons e ferramentas espirituais para aquilo que ele vai fazer. E isso não quer dizer que o mestre nunca vai curar ninguém, nunca vai expulsar demônio, nunca vai ter discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo. Mas o que vai operar na vida dele, um nível maior, vai ser os dons ligados à revelação da palavra, o discernimento da palavra. E assim Deus vai agindo. Então, para aquilo que for útil, os olhos do mestre, normalmente ele consegue enxergar coisas na palavra que ninguém percebe, esclarecer textos que ninguém consegue esclarecer aquele texto. Porque Deus é um ungiu com uma... Não é a palavra correta. Como se fosse uma clarividência, no sentido de esclarecer, evidenciar textos que são obscuros, como se fosse uma revelação da palavra. E é uma revelação da palavra. É coisa que não é carne nem sangue, não é letra, mas é tudo pelo Espírito Santo do Senhor. Agora vamos lá.
Há outro, a operação de maravilhas, a outra profecia, e outro dom de discernir os espíritos, e outra variedade de línguas, e outra interpretação de línguas. Então, aqui, o dom de profecia ele foi dado junto com categorias. Nós possamos separar em três categorias. Tem os dons de poder, dom da fé, curar e operação de maravilhas. Tem os dons que são chamados de dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, saber qual espírito que está operando, agindo ali. E o dom de profecia, que é chamado de dom de elocução, alguns dons de inspiração. Por quê? Porque interpretação de línguas é uma inspiração divina. A variedade de línguas é algo realmente inerente a uma inspiração que Deus vai te dar para falar línguas diferentes. E o dom de profecia, ele é essencialmente uma inspiração, porque aquilo ele não fala daquilo que ele está vendo, não fala daquilo que ele está percebendo. Muitas vezes o profeta, ele fala coisas que soam totalmente diferentes para quem está ouvindo. Porque a alma do profeta, o espírito do profeta, ele não está preso a essa terra, está numa dimensão diferente. A Bíblia diz que o homem de Deus, a tudo ele discerne, e de todos ele não é discernido. Ele consegue perceber coisas que estão acontecendo na igreja que ninguém está vendo. Ele consegue perceber atuações espirituais na igreja. Às vezes, inimigos estão atuando em pessoas, em situações, em departamentos, e as pessoas pensam que é normal, mas ele consegue perceber como que há uma influência ali que não é de Deus. O que é isso? É a dimensão espiritual que o profeta ele está inserido. Isaías, ele fala de coisas que não estavam acontecendo naquela época. Quando você vê ali, Isaías capítulo 14, quando fala da Babilônia, queda da Babilônia, e é usado como referência também à queda de Satanás, Babilônia no tempo de Isaías não era império. Quando Isaías 45 fala, e digo de ti, ó Ciro, parece que ele fala de uma pessoa que está na frente dele. Ciro, rei da Pérsia, não existia. A Pérsia não é império mundial. No tempo de Isaías, existia, olha só, vai levantar o Império Assírio, o Império Sírio, o Império Assírio, para depois o Império Babilônico. Alguns estimam em torno de 250 anos antes de Ciro nascer. Ele chama Ciro pelo nome. Mais ainda é Josias, rei de Judá. Quando aquele homem de Deus vai até o altar de Betel e confronta Jeroboão, filho de Nebate, ele fala assim: Deus levantará um varão da casa de Judá, por nome Josias, chamou pelo nome, e ele destruirá este altar, e ele profanará este altar com ossos de profetas. Termina ali o tempo de Jeroboão, vai nascer Manassés, Ezequias, Amon, em torno de 300 anos depois. Um garoto, em torno de 12 anos de idade, é ungido rei. Dos 12 a 18 anos de idade, ele é tutorado pelo sumo sacerdote, Ilquias. E com 18 anos de idade, ele vai estabelecer o seu reino, confirma o reino nas mãos dele. E o que ele vai fazer, tudo que a respeito dele estava escrito. E diga-se de passagem que ele nem sabia dessa profecia. Tanto é que quando ele vê os ossos dos profetas ali, e manda tirar os ossos dos profetas de Jeroboão, e manda queimar, ele olha um túmulo ali, e aquele túmulo chama a atenção dele. Ele pergunta de quem é esse túmulo? E falam, esse túmulo é de um homem de Deus, que profetizou tudo que agora você está fazendo. Ou seja, ele nem sabia da profecia, nem sabia do que estava acontecendo. Este é o mover profético. Nada do que pudesse imaginar. Ciro, rei da Pérsia, que império é esse? Esse império não é nada. A Pérsia não era o domínio naquela época. A Pérsia estava numa confusão só, até juntar as tribos da Média com as tribos da Pérsia para fazerem uma coligação para confrontar a Babilônia, foram mais de séculos depois. Mas esse é o profeta. O profeta vê aquilo que ninguém vê, sente o que ninguém sente e recebe o que ninguém recebe. Então você vai perceber que a sensibilidade espiritual é muito importante ao profeta. E você vai entender por que Satanás ele luta tanto para tirar o tempo do profeta com Deus. Porque tempo com Deus e tempo de qualidade é importante. Você ficar 2 horas dentro da igreja e não sentir uma ligação com o trono não é tempo de qualidade. Mas se você, em 5 minutos, através de um louvor, de uma oração, consegue se conectar ao trono e perceber a presença do Senhor, este é um tempo de qualidade. Eu falo tempo de qualidade. E o que vai acontecer?
Dessa operação profética, vamos entender o que é uma profecia. Quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor, já vai dizer que a profecia não é do homem. A profecia é de Deus. Quando eu falo aquilo que está me incomodando, eu estou exortando, eu estou chamando a atenção, eu estou colocando a minha ira para fora. Mas quando eu falo aquilo que está incomodando a Deus, aquilo que está no coração de Deus, isso é uma profecia. Tanto é que a profecia, não é, a definição de profecia não é vaticinar, falar o futuro. A definição de profecia não é revelar, trazer aquilo que está oculto. A definição de profecia é a mensagem que vem de Deus. E como a mensagem que vem de Deus, ela pode ser algo revelado, ela pode ser um confronto, confrontar alguém, ela pode ser uma exortação, ela tem várias características, como pode ser um ensino também. Então, antes de qualquer coisa, o que nós podemos entender, gente? Como que eram os primórdios? Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Deus cria o mundo no capítulo 1. Capítulo 2 vai criar o homem, a mulher. No capítulo 3 tem a queda. Mas qual foi o plano original de Deus? Ele fala ao homem. Visitava o homem todos os dias. Na viração do dia, o homem via a face do Senhor. Não tem como compreender, amados, a latitude espiritual de Adão. Um homem criado sem defeitos genéticos. Um homem criado no plano original da alma e do espírito, uma conexão com o trono de Deus, a qual ele recebia a presença do Senhor, o seu corpo não se decompunha, ele não ficava cego, ele não morria, a latitude espiritual dele era tão grande, que ele fala com Deus e fala com Satanás. Olha só a latitude espiritual de Adão. E você vai prestar atenção que Deus nunca quis usar alguém para falar com você. Deus sempre quis falar com você diretamente. Mas quando teve a queda do homem, o homem passou a se esconder de Deus. E você vai ver uma coisa triste ali em Êxodo capítulo 19, no Monte Sinai, que o povo fala assim, Moisés, fala tu conosco, mas não fale Deus conosco para que nós não morremos. O contraste espiritual entre o ser do homem e o ser de Deus criou uma barreira que o homem ele chega a temer quando ouve a voz de Deus. O homem chega a se assustar quando vê a manifestação de Deus. Isso acontece porque o homem ele vai ter maculada dentro dele a imagem, a semelhança de Deus, como diz na texto original, nas línguas bíblicas, né? Selem, Dirmute, imagem, ícone, semelhança, aquilo que é aparente. Você vai ver como que contrasta Gênesis 1, 26 com Gênesis 5, né? Verso 3. Gênesis 1, 26 fala o quê? Criou Deus um homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 5, verso 3. Teve Adão um filho chamado Sete, que nasceu conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não falou imagem e semelhança de Deus. Falou imagem e semelhança de Adão. Que é chamado Imago Dei. O homem perde aquela essência espiritual que Deus coloca sobre ele. A originalidade da essência o homem perde. E como o homem perde, não tem mais a mesma compatibilidade espiritual. Então, o que é necessário? Deus, já que não pode falar diretamente com o homem, ele tem que usar a profecia, ele tem que usar profetas, ele tem que usar sua palavra revelada, sua palavra escrita. É a manifestação de Deus. O que Amós fala? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se tem alguém que Deus confia para revelar aquilo que vai fazer, que vai acontecer, são os profetas. Biblicamente falando, só teve uma coisa que Deus não revelou nem aos profetas. Só tem uma coisa. O apóstolo Paulo fala: o mistério escondido desde os últimos tempos. Deus revelou agora. E que mistério é esse? A igreja. A igreja, sim, a igreja foi um mistério escondido em Deus. Deus não revelou esse mistério a ninguém, nem no Antigo Testamento. As Bíblias de estudo que falam que Isaías 54 está falando da igreja, se você ler Isaías 54 com cuidado, não fala da igreja, fala de Jerusalém. Está falando de Jerusalém. Jerusalém é um símbolo da igreja. A Jerusalém de Deus, Jerusalém espiritual. Mas ali está falando de Jerusalém física. Teus filhos voltarão. O que é isso? Voltar do exílio, do cativeiro babilônico. Tornarás a ser habitada. O que é isso? A reconstrução de Jerusalém através de Neemias, através do templo com Esdras. Presta atenção. Ali fala de Jerusalém cidade, física, real. Mas tipificando a igreja.
Mas Deus não revelou a igreja para ninguém. Senão o apóstolo Paulo não falaria que foi um mistério. Mistério é aquilo que não foi revelado. Então, presta atenção que, biblicamente falando, só a igreja que Deus ele ocultou no plano espiritual para não revelar a ninguém. O que Deus vai fazer é dar sombras, é dar sinais, é dar detalhes que estão apontando para algo. Então, a Bíblia toda aponta para uma união entre judeus e entre não-judeus, onde não haveria templo, onde não haveria cidade, Deus haveria como cidade santa. E quando Jesus fala, os que adoram o Pai adoram em espírito e em verdade, não é no monte, não é em Jerusalém. Você não depende de uma igreja, não depende de um tabernáculo, de uma catedral para falar com Deus, para ouvir Deus, para sentir Deus, para revelações, para adorar. Você, em espírito e em verdade, você adora em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da face da terra. É isso que Jesus está ensinando. Então, essa foi a necessidade de haver a profecia. Outra coisa muito linda também é que os profetas, eles são vozes de Deus, porta-vozes de Deus. Presta atenção, de uma forma muito clara. Você acha que tudo que Deus revela aos profetas, os profetas sabiam? É lindo você estudar o texto profético, que você lê Isaías 24, 25 e 26, que Isaías vai falar. Se você organizar o texto, até o texto da revista atualizada é muito bom nisso. Mas quando você vai no texto original, Isaías vê a terra como se fosse dividida em placas, em porções. Naquela época não se sabia de placas tectônicas, não se sabia de geologia, não se sabia de nada disso, placas tectônicas. É uma coisa que foi se falar há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás. Só geólogo que sabia sobre isso. Mas como começou a haver muito tremor de terra, movimento de água, começou a falar de placas tectônicas, que até então ninguém falava sobre isso. Isaías viu. Isaías não precisou do telescópio da NASA para falar que Deus está sentado sobre o globo da Terra. Isaías 40, 22. Jó não precisou de estudar a climatologia mundial para falar que o frio ele vem do norte. E outra vez, o frio vem do sul. Por quê? O frio vem dos polos. Isaías não sabia, mas ele vai falar que o espaço sideral, o norte espaço sideral, não tem estrelas. Mas como que ele poderia falar a respeito disso? Se quem está na Palestina vai olhar a parte norte do espaço sideral e vai ver estrelas ali. Ele vai ver estrelas quando olha. Mas eles não sabiam que aquilo que está brilhando ali, na verdade, é apenas o reflexo das estrelas da outra parte que refletem no norte do espaço sideral. Isso é uma revelação. Isso é aquilo que Deus faz com os profetas. Então, o dom da profecia, esse charis, esse charisma, tem esse detalhe, é o Espírito Santo. Não está só em questão de ver o futuro ou falar o que está oculto. Mas agora vamos falar sobre o propósito. A profecia tem propósito. Não é só para deixar a pessoa extasiada com coisas diferentes, com coisas novas. E eu dou um conselho. Você que tem o dom profético de revelação, tenha muito cuidado. Porque a Bíblia, ela nos ensina a vigiar com tudo aquilo que Deus nos deu. É muito comum as pessoas elas criarem uma áurea de mistério em cima do profeta, criar uma áurea de fascinação em torno do profeta, de admiração e até de adulação. Não deixe a vaidade tomar conta do teu coração. Eu vigio muito quanto a isso, porque eu vigio, porque a seta da vaidade, do orgulho, elas são fáceis de entrar no coração do homem, amado. Eu posso falar isso com muito gabarito, que eu trabalho com pessoas. Eu sou pastor, sou pedagogo, dou aula em seminário e dou com gente o tempo todo, gente simples, gente mais assim, gente com muito conhecimento, gente com pouco conhecimento, gente com um grande poder aquisitivo que passa férias no Texas, e gente que nem paga a escola que está estudando, só estuda ali porque o pai é funcionário, então tem direito. Então é muito fácil a vaidade tomar conta. Não obstante isso, Deus me levou durante um ano a estudar o orgulho. Duas coisas que eu estudei: o orgulho e estudei o medo. Estudei o orgulho, tanto pelo aspecto psicológico, quanto pelo aspecto bíblico. Eu pude entender por que Deus fala tanto a respeito do orgulho e da vaidade. Porque é muito fácil o homem se envaidecer, deixar o orgulho tocar no seu coração. Ainda que não seja muito orgulhoso, porque tudo isso tem níveis. Tem o nível leve, baixo, moderado, tem o alto e tem o tóxico.
E o orgulho, ele é tão estranho que tem vários tipos de orgulho. Tem orgulho que não é nem pecado, é bom você ter esse orgulho. E por ser uma coisa tão diversificada e tão variada, algumas pessoas não conseguem entender quando que é o orgulho dela, quando é a vaidade e quando são essas coisas todas. Mas eu pretendo dizer para vocês o seguinte: profeta, vigie, vigie com a adoração, vigie com os elogios, porque quanto mais você se humilha, mais Deus vai te usar. Quanto mais Deus te usa, mais Ele quer te usar. É como a poda da planta que está dando fruto, para dar mais frutos ainda. Então vamos lá. A primeira coisa é que a profecia ela edifica. Quando a Bíblia fala edificados pelos fundamentos dos apóstolos e profetas, é porque a igreja, a base da igreja, foram os apóstolos e os profetas. A Bíblia, a igreja, o evangelho, está com toda a base no Antigo Testamento. Deus profetizou, falou através dos seus servos profetas. O ministério de Cristo, o ministério da igreja, o ministério de salvação e libertação mundial. E os profetas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles moldaram e modelaram a igreja de acordo com a inspiração divina. Todos os apóstolos eram profetas também. Os apóstolos tocam os 5 dons ministeriais. Eles eram profetas também. Houve muitas coisas que os apóstolos falaram, que falaram debaixo de um manto profético. Não foi alvo de estudo, de hermenêutica, de exegese, mas um manto profético estava sobre eles, e eles falaram e levaram a igreja. A profecia, ela exorta. Algumas pessoas pensam que exortação é chicotada. Ah, Deus vai exortar, vai descer o martelo, vai descer a chibata. Não. Exortação e admoestação têm a mesma linha. Todos dois são conselhos. A admoestação é um conselho muito paternal, com muito amor, com muito carinho. A admoestação. A exortação é um conselho mais forte, incentivando, encorajando a alma. Então, exortar a oração é incentivando a orar. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Tire um tempo para separar para Deus. Tire um tempo para dobrar o joelho. Desvie um pouco as redes sociais. Isso é uma exortação. Eu estou incentivando, encorajando a orar. Isso é exortação. Mas a profecia, ela consola também. E é lindo porque no livro do profeta Jeremias, Deus dava uma palavra de juízo. E depois da palavra de juízo, vinha uma palavra de restauração. Isaías 12, quando fala sobre, olha, chegou o tempo de Deus mudar, é uma palavra de restauração e de consolo. Consolar meu povo. Exatamente isso. Deus, ele manda o juízo, mas ele consola também. E Deus ele é tão soberano que ele mata, mas ele faz reviver. Ele enferma, mas ele cura. Ele abate, mas ele exalta. Ele esconde, mas ele também revela. Deus ele é soberano em todas essas coisas que ele faz. A profecia ela guia. Nós não somos guiados pelos profetas, mas somos conduzidos pela profecia. Então o profeta não vai chegar, olha, você vai ter que casar com fulano, vai ter que morar na cidade tal, vai ter que seguir qual profissão e fazer assim. Mas o manto profético sobre aquele profeta, ele pode ser usado para te revelar coisas. Olha, essa menina que você está com ela não vem de Deus. Eu sei porque eu já orei ao Senhor para casar com minha esposa, que hoje estou casado com ela, essa é linda e maravilhosa, muito amada, idolatrada, salve, salve, não é isso? Eu tive que passar por uma triagem. Eu não sou bonito, dá para ver, mas muitas meninas apareceram ali que já estavam no propósito há um bom tempo, sem namorar, sem beijar ninguém. Eu fiz um propósito com Deus, Senhor, agora eu só quero namorar aquela que o Senhor separar para mim. Foi o propósito que eu fiz com Deus. E eu sempre digo que quando nós estamos perto de alcançar algo da parte do Senhor, o inimigo ele tenta atrapalhar. Então apareceram 3 meninas. E se eu fosse observar essa minha esposa, ela estaria na última da fila. Primeiro, característica física, diferente das meninas que eu estava acostumado a namorar, que chamavam minha atenção. Jeito totalmente diferente do meu, não quero dar detalhes, mas tem uma ideia. Eu sou muito vespertino, eu acordo de manhã cedo porque eu tenho que acordar. Mas eu, a partir da tarde, que começa a despertar mais meu corpo, minha mente, eu estudo de madrugada. E para mim até fácil perder o sono, porque aquilo que dá sono para a pessoa, a mim tira o sono. Por exemplo, ler. Tem gente que lê muito e fica com sono. A leitura parece que abre a minha mente, eu fico lendo, estudando, pesquisando.
Eu fiz a faculdade, a pós-graduação assim, porque eu trabalhava durante o dia, fazia coisa durante o dia, e até 2 da manhã eu fazia os meus trabalhos, estudava, fazia as coisas, ia dormir lindo e belo, sem dor de cabeça, sem problema nenhum. A minha esposa é o contrário. Ela dorme com a linguagem popular, dorme com as galinhas. 10 horas da noite, ela já está virando abóbora já. 10 horas da noite ela já começa comigo assim, ó, já ficando com sono, já querendo cama. E Deus nos uniu. Os improváveis Deus nos uniu. E Deus revelou para mim, primeiramente, e para ela, depois para mim, e Deus depois usou seus servos os profetas. Meu tio, o pastor João Domingos, foi um deles. E quando eu comecei a ficar chateado com as situações que aconteceram, eu falei, então uma coisa, não vou ficar namorando com ela, não. Ele foi 11 e pouco da noite na minha casa. Quem não sabe, meu tio João Domingos, ele morava no interior de São Gonçalo. Ele foi na minha casa 11 e pouco da noite de bicicleta, que eu morava em São Gonçalo na época, mas muito distante dele, e falou, meu sobrinho, Deus me revelou algo. Você conheceu uma menina, você fez uma aliança com ela, e agora você está pensando em desfazer. O senhor me incomodou lá na minha casa, dizendo, olha, é essa menina mesmo que ele separou para você. É essa que ele separou para ser bênção na tua vida. Presta atenção, ele nem sabia que eu estava namorando, mas Deus usou aquele homem. Então, é uma coisa é você ser guiado por profeta, outra é ser conduzido pela palavra profética. Guia e corrige também, porque o profeta ele corrige rumos, rumos da igreja, rumos de departamentos, rumos do evangelho. O tempo todo conduzia rumos, corrigia os rumos. Às vezes vai para um caminho diferente e o profeta vai ser usado para corrigir aquela palavra, para corrigir aquela condução. Ele não é isso que Deus está querendo. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus levantou essa igreja. Não foi para isso que Deus levantou o teu ministério. Deus me revela que você foi conduzido para isso, você está indo para outro caminho. Por isso que o profeta ele não pode ter medo de confrontar. O profeta não pode ter medo de ferir suscetibilidade. Porque se tem algo que o profeta ele foi chamado, não foi para acariciar ego, massagear ego. O profeta ele foi chamado para agradar a Deus e não aos homens. Se você agrada aos homens, você não é servo de Deus. Nós agradamos a quem nós servimos. Então, essa é a questão. Agora, uma coisa interessante em relação à revelação profética. Quando nós comunicamos a vontade de Deus, é porque a vontade do Senhor, às vezes, não é percebida pelo homem. Não é percebida pelo homem. Tem que ser direcionada. Quantas vezes Deus fala com o apóstolo Pedro? Quantas vezes Deus fala até com Acabe? Quantas vezes Deus fala com homens e mulheres na Bíblia, revelando a vontade dele? Porque a vontade, às vezes, não é percebida. Às vezes, não é. Você não consegue perceber a vontade de Deus. Até para nós, profetas, às vezes é uma coisa que você não consegue entender. Os caminhos de Deus. A forma como Deus está se movendo, como Deus está agindo. É necessária uma revelação para você poder entender. Aquele profeta, por exemplo, que foi levantado por Deus, ele não fala nem o nome dele. Não especifica a família dele, de qual parte de Israel que ele era. Quando Roboão pega o exército de Judá e de Benjamim para guerrear, para retornar o reino para ele, o homem de Deus se levanta e fala: Epa, isto vem de Deus. Não vão pelejar contra os seus irmãos. Porque aos olhos humanos, o que estava acontecendo ali? Uma rebelião. 10 tribos estavam indo para um lado e 2 para outro lado. Vamos corrigir isso. Mas teve uma revelação profética. Olha, é Deus quem está permitindo isso acontecer. É um juízo de Deus para a casa de Salomão pela iniquidade e idolatria de Salomão. Juízo de Deus. Então, uma revelação. É necessária revelação? É necessária revelação. Você quer ver? Vou mostrar um outro caso importante para vocês. Joio e trigo. Por que a Bíblia fala para deixar que os anjos façam isso? O próprio Deus ele vai tirar o joio do meio do trigo. Tem um tempo que Deus, próprio Deus, no seu juízo, ele tira o trigo do meio da igreja. Vidas que são confrontadas pelo próprio Deus. É porque se você for ver o joio e o trigo, você facilmente vai confundir. Eu vou dar um exemplo claro. Judas e Pedro. Se você não conhecesse a Bíblia Sagrada, vivesse no meio dos apóstolos, quem que você acharia que iria trair Jesus? Judas ou Pedro? Presta atenção, quantas vezes Judas é chamado a atenção?
E quantas vezes Pedro é chamado a atenção? Quantas vezes Judas faz uma besteira? Quantas vezes Pedro fazia besteira? Quantas vezes Judas falava alguma coisa que tinha que ser chamada a atenção? E Pedro, quantas vezes fez besteira para ser chamada a atenção? Falava para ser chamada a atenção? Meu irmão, não se engane. Você ia logo pegar Pedro e falar que Pedro era o traidor. E Judas, gente, Judas é o tesoureiro, cargo de responsabilidade, cargo de confiança. Vai parar dúvida sobre um homem desse? Meu irmão, é exatamente isso. Justamente, Pedro é que não era o traidor, mas Judas, que não aparece sendo chamado a atenção, aquela coisa toda, é que era o traidor, ele que era o joio. Então, no nosso olhar, se Deus não nos revelar, se Deus não nos mostrar, se não tem uma revelação, não saberemos o que de fato está acontecendo. É necessário ter uma revelação. Vamos aqui prosseguir. Meu Deus, já são 3 horas, né? Eu queria ser tão sucinto, mas vamos já. Eu vou fazer o seguinte: fala sobre a manifestação e o uso da profecia, do profeta. Já sabemos que são instrumentos de Deus. Já sabemos que tem como foco a igreja do Senhor Jesus Cristo. O principal foco do profeta é a igreja. E o ministério dele, ele reverbera em todo o mundo. E outra coisa também que é importante é que a profecia não é uma coisa única. Eu quero trazer para vocês Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Tiro. Deus fala sobre Tiro no capítulo 26 de Ezequiel, no capítulo 27 de Ezequiel e no capítulo 28 de Ezequiel. Capítulo 26 é sobre Tiro. 27 sobre o rei de Tiro. 28 ele vai continuar profetizando. Veja só como que o profeta tem que estar aliançado com Deus, ligado com Deus, para liberar uma profecia e para receber a interpretação de uma profecia. A partir do versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É para entender que às vezes a palavra profética fala de uma coisa representando outra coisa. Fala de uma pessoa representando outra pessoa. Estavas no Éden, jardim de Deus. Epa, será que está falando do rei de Tiro realmente? Do homem, rei de Tiro? Ser de carne e osso? Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Gente, desde quando que um homem tem essas características, essas prerrogativas? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Claramente não um homem. Mas quando Deus vai fazer o profeta Ezequiel, ele vai usar uma analogia do homem. Essa é uma das grandes características da profecia, usar uma representação. O rei de Tiro, ele era orgulhoso, ele era vaidoso, ele era inteligente, sim, ele era estrategista militar, ele tinha noções de comércio, ele tinha noções de arquitetura, ele tinha noções de filosofia, ele tinha habilidade retórica, ele sabia convencer as pessoas, ele organizou toda uma proteção arquitetônica para Tiro. Então, Deus vai utilizar aquilo que o homem ele representa para poder apontar para outra pessoa, para o próprio Lúcifer, Satanás. Estava no Éden, jardim de Deus. A Bíblia fala através do livro de Jó que os anjos eles acompanharam a formação da terra. Onde estava tu, Jó? Quando os filhos da alva jubilavam. Quando eu lancei, estabeleci os fundamentos da terra. E as estrelas de Deus cantavam. Estrelas de Deus é uma analogia para os anjos. O Apocalipse fala sobre isso. Vi 7 estrelas. E ele fala, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Estrela é uma das analogias para anjos. Os anjos viram a criação da terra, a formação da terra. Então, no Éden, jardim de Deus, ele viu, ele contemplou aquilo ali acontecendo. E quando fala das pedras preciosas, como esmeralda, turquesa, se você for observar Gênesis 28, Êxodo 28,
tem meio que uma repetição das pedras do peitoral do sacerdote aqui. Porque não está falando de pedra, pedra preciosa, mineral, ou semi-preciosa, mas as pedras representam virtudes, representam talentos, representam dons, como verdade, como paixão, como sabedoria. Ele está dizendo que esse ser, Deus investiu muitos dons e talentos e habilidades a esse ser. Foi uma cobertura, aquilo que se mostrava nele. O ouro, já falei até na live passada, representa a glória de Deus. Era um ser que realmente ele reluzia. E vai falar bem assim: a obra dos teus tambores e dos teus pífanos estavam em ti. É por isso que Satanás ele é tão ligado à música, é tão ligado ao louvor e à adoração que ele quer para ele. Aquilo que ele entregava para Deus, aquilo que ele conduzia para ser levado para Deus, ele quer para ele. Isso é uma revelação profética. O que Satanás quer é reproduzir o caráter dele no homem. Quando Satanás vai falar com Eva, o que ele fala? Deus sabe que vós sereis semelhantes a ele. Olha essa palavra, a palavra semelhantes a ele. E olha para Isaías 14. Sereis semelhante ao Altíssimo. Aquilo que ele quis, que é ser semelhante a Deus, ele colocou no coração de Adão e Eva, ser semelhante a Deus. É isso que Satanás quer. Isso é uma revelação profética. Ele quer reproduzir em nós aquilo que ele fez. Quando o homem ele se humilha, ele se parece com Cristo. Filipenses capítulo 2. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não tomou para si, não, do meu trono eu não saio. Não, mas antes ele se humilhou em forma de homem, a ser servo. Então, quando você se exalta, e Satanás faz a pessoa se orgulhar, se exaltar por qualquer coisa, o homem se parece mais com Lúcifer. Mas quando o homem se humilha, ele se parece com Cristo. Quando o homem ele quer desaparecer para que a glória de Deus apareça, ele parece com Jesus, que dava glória a Deus por tudo. Vai, a tua fé te salvou. Não fala eu te salvei, não fala eu te curei. Mas quando o homem ele quer colocar a marca dele em tudo, Acredito que deve ter dado alguma interrupção aí, um probleminha lá com o pastor. Vamos aguardar mais um pouquinho aí e ver se ele retorna. Aí, voltou. pronto, voltou, né? Rapidamente, quando Elias ele aparece para Acabe, no capítulo 18 de primeiro Reis, o que ele fala? Olha só, caráter do profeta. Caráter do profeta. Acabe fala para ele: tu és o perturbador de Israel. O profeta fala para um rei que mandava matar. Antes, você e a casa dos teus pais é que tem perturbado Israel com idolatria e com feitiçaria. Observe que o caráter profético ele confronta, independente de quem seja. E depois Elias vai convocar Israel ao Monte Carmelo, que era tido como Monte de Baal. E vai mandar preparar 2 bezerros. Observe uma visão profética aí. Os animais estavam escassos naquela época, mas ele manda oferecer 2 bezerros. Não manda nem cabrito, nem ovelha, bezerro. Uma oferta alta. Depois de 3 anos e meio querendo milagre, para um grande acontecimento, uma grande oferta. Observa que na oferta de Elias, quando Elias vai clamar por chuva, por fogo, aliás, ele manda água, pegue água e manda e tornava em cima do altar, no rego em volta. Irmãos, água estava em falta naqueles dias, não chovia 3 anos e meio. Os rios estavam secos já não tinha mais rio nem regato. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar uma palavra profética. Isso, um exemplo, ele vai mostrar que muitas das vezes,
Quando você quer algo grande, a oferta tem que ser grande também. Faltava água. Ele ofertou água para Deus. Agora, grande forte ali é o que Elias vai fazer. Ele vai chamar os profetas de Baal e de Aserá, vai executar aquele juízo e vai revelar uma palavra que, para mim, é a chave dessa passagem. Até quando cochereis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, servi a Baal. Mas se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. Palavra de profeta. E aqui eu encerro com a palavra de Daniel. Quando Daniel vai falar que viu nas nuvens algo como o filho do homem, que se dirigia ao ancião de dias. E aquele que é semelhante ao filho do homem é dado o domínio, o poder, o governo e a autoridade, e o governo dele não tem fim. Ele está vendo Jesus. É uma revelação que não tem em nenhuma parte da Bíblia. Cristo como filho do homem. Em nenhum momento é dado aquela revelação dele parecendo como homem, vindo nas nuvens. Perceba, querido, amados, eu quero dizer, debaixo da autoridade do Espírito Santo do Senhor, não depende da tua instrução. Amós, ele era boiadeiro, cuidava de sicômoros, não tinha leitura ampla, não era o cara letrado, mas ele foi profeta, profeta do sul, que profetizou no reino do norte. Não importa se você tem condições financeiras para investir no teu ministério, fazer cursos, seminários, viajar. O que importa é o que Deus tem para contigo. Qual o teu chamado? Se você tem um chamado profético, mergulhe no profético que é você e Deus e você, que Deus enviará todos os recursos e ferramentas necessárias para desenvolver. E Deus vai te dar coisas que de repente ele não entregou para ninguém, não revelou para ninguém. Existem pregações que Deus não entregou para ninguém ainda. Existem mistérios que não foi derramado para ninguém ainda. Existem manifestações de dons que ninguém foi usado ainda. O profeta, ele mergulha em Deus e não no homem. Mergulha no sobrenatural. Mergulha em águas profundas, como Deus faz com Ezequiel. Essas águas profundas é você esquecer a direita e a esquerda, o que está na frente, por trás e adiante, e ver somente a vontade do Senhor. Quanto mais você aniquila de si mesmo, mais sobra para Deus. É um princípio. Quando o teu copo ele já está cheio, não tem como colocar mais nada. Esvazie-se do teu eu. Quanto mais você se esvaziar, mais Deus vai acrescentar aquilo que é dele. Eu já quero encerrar essa palavra, glorificando a Deus, como eu disse, não é um estudo, mas uma palavra prática sobre o dom da profecia, ministério profético e a palavra profética. Quero orar, Senhor, nosso Deus e Pai, quero louvar e glorificar o teu nome e pedir, ó Deus, que os dons proféticos sejam revelados e ministrados aos teus servos, dia após dia. O Senhor venha abalar os céus e abalar a terra, e usar-nos com poder e grande autoridade. Assim eu te peço, no eterno e sacrosanto nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, rique abundantemente. Aleluia. Amém. Ah, glória a Deus. Vou tirar aqui. Aqui. Aí, gente. Ah, que maravilha, hein? Palavra abençoadíssima do pastor Paulo. Sensacional. Bom, então vamos agora para uma parte que é extremamente importante para o ministério, né? Que é a parte dos dízimos e ofertas. É, deixa eu ativar aqui. Então, se você quer depositar sua semente no Ministério Semeadores de Avivamento, então faz a sua parte aí. Bom, deixa eu ver aqui se eu acertei. Não. Aqui. Beleza, eu vou colocar aqui no chat o, o, os dados do Ministério, caso você queira estar ofertando, tá bom? É só você colocar aí, tem a chave Pix, né? E você derrama
a sua semente, né? Para que o ministério seja abençoado e o apóstolo continue abençoando muitas e muitas pessoas, né? Lembrando sempre que uma oferta nunca é em vão, porque a gente não está ofertando para o homem, a gente sempre está ofertando para Deus, Senhor. E a gente vai ter a multiplicação, né? A gente deposita na semente no ministério frutífero, tem a multiplicação, né? Tudo que foi lançado é aplicado no reino de Deus e volta muitas vezes mais para todos nós. Então, se você sentir no seu coração, faça a sua oferta. Se você desejar estar dizimando nesse ministério, faça seu dízimo, né? E lembrando que o Senhor vai multiplicar muitas, 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 muitas vezes mais na sua vida, tá bom? Grandioso é o nome do Senhor. Então, deixa eu orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Continua dando, Pai, a boa semente para que seus filhos continuem te honrando, depositando nos teus cofres, Deus, Pai, porque isso tudo vai se reverter em muitas e muitas, muitas bênçãos para o teu reino e, consequentemente, para cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te glorifico, meu Senhor, pela honra que o Senhor tem nos dado. Então, pessoal, a palavra de hoje era essa, né? Que Deus continue guiando e abençoando cada um de vocês. Para você que está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu joinha aqui. Escreve no seu comentário aqui se as palavras te edificou e o quanto te edificou, né? Porque com certeza edificou a palavra abençoada aí do pastor Paulo, né? Que é um mestre, é um mestre aí do Senhor, para estar compartilhando tudo que ele tem já aos poucas vezes, né? Que ele já fez uso da palavra, foi tudo sensacional, né? E muitas, muitas, muitas vezes que nem ia acontecer de continuar essa mensagem chegar aos nossos ouvidos, através da vida dele, né? Então, que todos sejam abençoados, na graça, na paz do Senhor. E se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar seu comentário, seu joinha e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Hoje o apóstolo Marcelo não pôde estar ministrando a palavra, porque ele está cumprindo a agenda dele lá no Espírito Santo, mas é assim que sempre que for possível, ele vai estar trazendo a palavra. Tá bom? Reforço mais uma vez, se você tem alguma habilidade que você crê que pode ajudar no ministério, entre em contato comigo. Se lembre que eu estou em todos os grupos, né? A maioria deles eu estou como administrador, tipo, só um deles que eu não estou como administrador, os grupos que o apóstolo Marcelo está na gerência ali. Se você não faz parte do grupo Filhos do Reino, vai estar aqui na descrição desse vídeo no YouTube, vai estar o link para você estar participando do grupo, tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Grande bênção, uma semana abençoada. Não esqueça de terça-feira, às 8 horas, nós viremos com mais uma palavra abençoada aí do Senhor para estar edificando nossas vidas, tá bom? Grande abraço a todos. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês, convosco a todo momento, tá bom? Grande abração a todos, meus irmãos. Abraço, até mais.